Um grande abraço a você, torcedor do Juventude, que está ligado, conectado aqui na TV Papo by X-Play. E nós estamos agora com o Papo Online. Hoje nós vamos conversar com um jogador que começou pelo Juventude, tem uma história dentro de campo do nosso futebol brasileiro, fez gol no Mineirão, a gente vai abordar também isso hoje aqui. E detalhe, lançou um livro recentemente, né? A Vitória de um Anônimo, a trajetória de um jogador de futebol, ou melhor dizendo, de um atleta profissional. Neto Gaúcho será o nosso entrevistado hoje aqui com você, torcedor do Juventude. Já estamos com ele na tela. Neto, como é que está? Tudo bem? Fala, Thiago. Fala, torcedor da Papada. Satisfação muito grande estar com vocês aqui nesse momento. Bom, Neto, falando exatamente sobre o livro, né? Quem olha a capa do livro, a capa já traz pelo menos duas reflexões, né? Essa questão da trajetória de um jogador de futebol, que daí aparece riscado e vem o atleta profissional, e também, pai, entenda o seu papel na trajetória do seu filho. Só aí já dá duas grandes reflexões. Como é que surgiu essa ideia, Neto, de lançar um livro contando aí essa trajetória? Qual foi a base toda nesse livro que te motivou? Thiago, quando eu parei de jogar profissionalmente em 2016, eu queria me afastar um pouco do futebol e assim eu fiz. Só que essas coisas da vida a gente não entende. Foi onde o meu filho, na época tinha 9, 10 anos, ele começou a levar um pouco mais a sério esse futebol, já muito precoce. E isso me preocupou um pouco, comparando com o que eu vivi lá atrás. E eu passei praticamente 3 anos observando as mudanças, tanto de questões de treinamento dentro de campo, para ter uma base, o que eu fiz com 20 e poucos anos, ele já estava fazendo com 9, com 10, 11 anos, questão tática, e até mesmo o comportamento dos pais em relação aos filhos. Então, foi daí, em 2019, e potencializado pela pandemia, que todos nós ficamos obrigados a ficar dentro de casa por um bom período, e foi da onde que veio essa ideia, fazer um livro usando a minha história como pano de fundo, porque os pais dos colegas do Henrique sempre perguntavam: Ei, Neto, como é que foi teu caminho? O que tu fez para ser jogador de futebol? E eu usei a minha história como um pano de fundo e levantei temáticas do que acontece no dia a dia, o que era um pouco da minha época e o que acontece hoje. Por exemplo, o torcedor que for adquirir o livro, quais são algumas destas temáticas que aparecem na obra? Eu falo de modo assim, eu não falo somente da minha história, eu falo da evolução do futebol. Lá de 70 para hoje, o que mudou no futebol, principalmente a diferença, eu ainda peguei essa transformação. O jogador de futebol, o jogador de bola, hoje tem que ser um atleta profissional, porque tu usa o teu corpo, ainda mais com os estudos, com embasamento teórico, está cada vez mais no fio da navalha. Então, saber se preparar, não só se preparar, mas saber como se preparar, questão física, questão tática, entender o jogo, principalmente para pais e atletas jovens, né? É interessante, porque eu falo muito de relacionamento entre pais e filhos, que às vezes o pai teve o sonho de ser um jogador e não conseguiu, ou o pai também transfere essa responsabilidade para a criança, para o adolescente. Falo de pais com treinadores, que às vezes o filho, por um motivo ou por outro, não está jogando, o pai fica cobrando o treinador, fica brigando com o juiz, fica sempre arrumando algo para botar desculpa ou alguma coisa. Então, assim, maturação precoce, maturação tardia, quem é do mundo da base sabe o que eu estou falando. Tem muitas temáticas, tem muitas falam, esse aqui foi craque, mas não teve oportunidade. Então, assim, eu falo como chegar de um profissional, de uma escolinha até um profissional, mas principalmente o principal objetivo, não só do livro, como do futebol, nessa fase inicial, que é formar um cidadão do futuro. E como é que foi o teu início no futebol, no Juventude? Passou quanto tempo na categoria de base, saindo de Taquari, vindo para Caxias do Sul? Como é que foi esse período para você até chegar ao profissional? Eu fiz a minha base toda
de criança, dos 4 aos 19, eu joguei no Pinheiros de Taquari, no Esporte Clube Pinheiros, onde fui um rato do clube, sempre fiquei lá dentro. No último ano de júnior, eu tive a oportunidade de ir para o Juventude, através do Luizinho da Veiga, através do Pioner, que de tantas batalhas nós enfrentamos, Pinheiros e Juventude, eles viram potencial em mim. Então, assim, sou muito grato por essas pessoas que me deram oportunidade. No livro eu falo muito sobre isso, sobre a minha trajetória, e falo da importância do Juventude no meu sonho, porque depois que nós nos tornamos profissionais, é uma carreira como outra, como um jornalista, como um repórter, como um advogado, mas ele acaba se tornando também. Eu preciso fazer a minha parte e as coisas acontecerem. E o Juventude me abriu a porta no último ano de júnior, no Sub-20, então foi muito importante para mim. Enfrentei dificuldades demais. Eu falo que o ano de 2002 foi o ano mais longo da minha vida, porém foi o que eu mais cresci como ser humano e como profissional, que me deu base para eu chegar no profissional em 2003, conseguir fazer essa transição, mesmo teve adversidades, que eu relato também no livro, e depois eu consegui realizar o meu sonho, que não foi só chegar no profissional, mas sim jogar e me destacar no profissional de um clube da Série A, que é o Juventude. Daqui a pouquinho a gente vai abordar um gol histórico no Mineirão, mas antes eu quero que você traga detalhes como é que o torcedor faz para adquirir o livro, já está disponível na internet, porque é claro, né, histórias do futebol, elas acabam ficando eternizadas na literatura e você está lançando esse livro exatamente para mostrar um pouco dessa vivência desse lado, até servindo de exemplo para os jovens e para os pais que estão acompanhando. Como é que o torcedor faz para adquirir o livro, Neto? Tem o link, ele é um livro online, um e-book. O link tem no meu Instagram, @NetoGaúcho, tem o Instagram também do livro, que é A Vitória de um Anônimo. Tem o link na bio, né? Mas caso você queira, também tem a Hotmart, que é uma plataforma onde vende produtos online. Procura lá na Hotmart A Vitória de um Anônimo que você encontra. Ah, perfeito. Então, para o torcedor, tem várias oportunidades aí de encontrar o livro pela internet para conhecer um pouco mais dessas histórias. Mas, Neto, em 2003 tem um jogo que é marcante. O Juventude vai entrar em campo neste Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E em 2003 você esteve em campo com o Juventude numa vitória histórica contra o Cruzeiro por 2-1 de virada e você fez um dos gols. Como é que foi aquele momento? Conta um pouquinho mais para o torcedor jaconeiro que está aqui acompanhando também. Tiago, principalmente nessa fase da minha carreira e da minha história no futebol, foi um divisor de águas, porque eu passei do 7º zagueiro do grupo a estar jogando e a estar jogando em grandes palcos do Brasil. E naquele ano nós estávamos com dificuldades também na reta final, até o meio do campeonato, tiveram algumas mudanças, alguns jogadores saíram, e foi onde que apareceu a oportunidade para nós da base. E o Plain, que foi o comandante dessa virada, conseguiu reunir forças, organizou o time, e nós conseguimos bater nós fazemos o impossível, bater o imbatível que era o Cruzeiro na época, que já estava praticamente campeão brasileiro, com muitas rodadas de antecedência. Lá no Mineirão, 2-1, nós conseguimos virar esse jogo, nós lutando para não cair, e o Cruzeiro praticamente campeão da Tríplice Coroa. Então foi um gol espetacular, com mais de 40 mil cruzeirenses gritando é campeão, porque eles saíram na frente logo no primeiro tempo, então era natural aquele time fazer 3, 4 gols, então eles já estavam comemorando, e nós conseguimos fazer, e eu consegui ajudar. Fiz um gol de cabeça, que foi o gol de empate, e assim, é um gol que fica marcado na minha história, até mesmo por isso que depois de praticamente 18 anos nós estamos falando sobre esse gol.
E o cenário que você está relatando é exatamente o cenário que o Juventude vai ter nessa rodada. Vai enfrentar um estádio lotado, um time que está perto de ser campeão brasileiro, né? O Juventude querendo a permanência na Série A. Esse jogo dá para servir de parâmetro, botar na preleção ali, ó, é possível sim ganhar do líder? Assim, se tivesse um roteiro, não seria tão parecido. É o mesmo local, é um grande time também, o Atlético Mineiro, pode buscar a tríplice coroa. E o Juventude, nós vínhamos de uma crescente. E o Juventude vem de uma crescente também, encaixou o time. Isso é importante também para dar esperança, porque a gente não pode ter uma esperança cega, né? O clube está fazendo essa esperança aí ser real para o torcedor. É verdade. Então, torcedor, mantenha a esperança sim. O Neto Gaúcho é a prova que é possível bater o líder no Campeonato Brasileiro, nesse campeonato tão disputado, onde o Juventude tem uma tradição também já enorme e conhecida, e o Neto faz parte dessa tradição na Série A do Campeonato Brasileiro. Neto, queria te agradecer em conversar com o torcedor do Juventude aqui no nosso Papo Online. Obrigado, sucesso, parabéns pela iniciativa de lançar o livro e que o torcedor aí compre e acompanhe essa trajetória também bacana, que é sempre importante deixar registrado do nosso futebol, Neto. Eu que agradeço. Assim, hoje eu tenho mais noção do que eu fiz, porque depois de 18 anos, para mim, a gente acaba esquecendo um pouquinho, mas ser lembrado já algumas vezes aí pelo Juventude, pela história, eu fazer parte dessa história, me orgulha muito. E assim, quem gosta de um livro, de um bom livro, de uma boa história, de um conteúdo de futebol, é, a nossa literatura de futebol é muito, muito pobre. Os nossos treinadores, assim, tu vai pegar na Argentina, tem muita literatura, Portugal, Espanha, mas aqui nós não temos. Então, assim, eu até conversei com o Cuca esses dias, que vai ser o rival do Juventude no próximo jogo. Eu falei, para incentivar e fazer alguma coisa, deixar alguma coisa de legado, porque eu acredito que é interessante para as gerações que estão vindo ter alguma base, algum conteúdo. E eu fico muito feliz por tudo isso, eu consegui deixar alguma coisa, e a minha história no futebol, eu sou muito feliz e realizado. Eu posso falar que eu realizei o sonho da minha vida. Muito bem, conversamos com Neto Gaúcho aqui no nosso Papo Online. Até a próxima, torcedora!